Graça e paz, sou o pastor Júlio César Ora, pastor da Igreja Metodista na cidade de São Sebastião, para quem não conhece, litoral norte de São Paulo. E eu quero agradecer ao casal Hendrick e Nathalie pelo convite de estar aqui compartilhando e fazendo parte desse projeto abençoado que visa edificar a sua vida, edificar a sua casa e família, né? Eu fui desafiado a compartilhar do tema: uma família sarada gera uma sociedade sarada. E para isso, eu quero que você me acompanhe na leitura de um texto bíblico, bem como também espero que Deus fale ao seu coração. Antes de compartilharmos da palavra, eu queria deixar uma indicação para você. Há um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, do autor do best-seller Gary Chapman. Vou mostrar aqui o livro. Um livro que eu posso dizer certamente vai abençoar a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, né? Ele me trouxe grandes experiências e contribuiu muito para que eu pudesse manter o meu casamento, né? Que hoje, né, nesse tempo, comemora 17 anos. Eu sou pai de 2 crianças, a Júlia, de 9 anos, e o Levi, de apenas 5 meses, né? Sou casado com a Elke. E o motivo da família não estar aqui é justamente por se tratar o meu filho, Levi, de 5 meses apenas. Ele não concordou muito, não topou muito em participar. Eu fiz algumas tentativas de gravar com ele, apresentando a família, mas ele não concordou muito em ser gravado, né? Está tímido ainda. Amados, é uma grande alegria estar aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se assim você puder fazer, no texto de 1 Crônicas, capítulo 7, e eu vou ler 2 versículos. Versículo de número 22 e o verso de número 23, tá? Vou repetir para você, 1 Crônicas, capítulo 7, verso 22 e 23. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Verso 23. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e o chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Amém, Senhor? Esta é a tua palavra, que ela venha de encontro, Senhor, ao nosso coração. Que ela atenda não aquilo que queremos, mas, Senhor, aquilo que necessitamos, a qual o Senhor sabe. Fala grandemente, Senhor, ao coração daqueles que estarão assistindo este vídeo. Em nome de Cristo Jesus, que eles possam ser edificados. Oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, é um desafio falar desse tema, porque vivemos um período muito difícil, um período de perdas, período de tristeza, de angústia, de feridas, de mágoas que foram abertas na família de forma a abranger não só o nosso país, mas todo o mundo, né? Falamos desse tempo pandêmico. Eu creio que algumas famílias que irão assistir esse vídeo vivem ou viveram momentos de luto nesse tempo. Eu quero que o Senhor possa confortar e consolar o seu coração, e que você possa, através desta palavra, receber um ânimo, um bálsamo. Você que é casado e a sua família passa por lutas, que o Senhor possa alcançar o teu coração. O texto que comentamos, ele é relatado no livro histórico, livro de Crônicas, e nós percebemos aqui como pano de fundo ser o assunto relacionado aos descendentes de Efraim, os filhos de Efraim. Quem eram os filhos de Efraim? Dos versos 20 até o verso de número 21,
você vai encontrar o relato do nome de cada um dos filhos de Efraim, como também o relato de uma tragédia que acontece e se abate sobre esta família, né? Uma tragédia em que houve certos homens da tribo de Gade que invadiram as terras de Efraim para que pudessem, através dessa invasão, roubar, com o objetivo de roubar o gado. E nessa investida houve então uma resistência dos filhos de Efraim, que certamente tomavam conta, que certamente cuidavam do gado naquele momento, e no confronto os homens de Gade mataram os filhos de Efraim. Então nós temos o texto que lemos, que é o desfecho dessa história, né? O que acontece em decorrência dessa história. Nós vemos um pai aqui que está sofrendo, um pai que está passando por um momento de luto, e esse momento de luto leva esse pai a uma mágoa, a um ressentimento, as lágrimas, né? Nós percebemos a palavra aqui que Efraim chora e é consolado, né? Preciso que seus irmãos o consolem daquele tempo de luto. E passado um período depois do choro, ele tem relacionamento com a sua esposa, sua mulher, e ela engravida, e posteriormente o tempo da gravidez ela dá à luz a um filho e recebe o nome de Berias. Amém? Amados, a Bíblia ela está cheia de relatos em que nos lembram que os filhos de Deus passaram por lutas, por tribulações, por angústias. Não é novidade isso para cada um de nós. Amém? Mas ao passar por momentos assim, muitas vezes nós nos esquecemos. Nos esquecemos que na vida daquele que serve a Deus, isso não é algo incomum. Pelo contrário, na nossa vida, nós enfrentamos muitos momentos trágicos, situações que remontam, né, e trazem grande tristeza, grande pesar, momentos de lutos, momentos de discussão no nosso relacionamento com esposo, esposa, ou entre pais e filhos, adversos, né? Talvez a família de Davi seja um grande exemplo que viveu um momento de luto, um momento de contenda entre pai e filho, né? Poderíamos citar outros personagens que tiveram situações também de tristeza, de angústia em sua família. Um bem conhecido e trata toda a sua história embaixo de um grande martírio é a história de Jó, né? Vemos também o grande pai da fé, cujo nome é Abrão, tem aí um problema conjugal com a sua esposa Sara, em virtude de um relacionamento que gera um filho fora da promessa que Deus havia dado a ele, né? Mas o fato, amados, é que a Bíblia nos orienta, nos instrui, nos adverte. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, verso 34, vai falar: basta cada dia o seu mal. Então a aflição, a tristeza, a luta, ela vai vir tanto sobre o injusto, tanto sobre aquele ímpio, como também sobre o justo, sobre o justificado, sobre aquele escolhido de Deus. Então, por favor, não pense que você e a sua família são as únicas a passarem lutas, né? Há muitas pessoas passando momentos de tribulações, de angústia, mas a Bíblia nos dá esperança. A palavra de Deus nos traz esperança, né? Eclesiastes 12, verso 1 diz: lembra-te do Senhor, teu Deus, no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, ruins. Também no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, esse muito conhecido, Jesus diz: olha, no mundo
tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso me lembra também uma palavra que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus venceu o mundo. Tudo na vida do cristão, tudo na vida daquele que serve a Deus tem início, mas o Senhor também diz que terá um fim. Amém? Eu não sei em que momento você está vivendo, mas que Deus possa usar esta palavra para alcançar o teu coração. Nós percebemos, amados, no texto que nos remonta um tempo difícil em que era olho por olho, dente por dente, onde muitas pessoas, por questões de guerra, confrontos, sucumbiam, vinham a padecer. Algo muito comum naquele tempo, a invasão de terras. A história aqui fala de um homem chamado Efraim. Quem era Efraim? Efraim era um dos filhos de José, aquele mesmo José do Egito, que era filho de Jacó. Então falamos aqui de uma linhagem patriarcal, de uma linhagem importante, de grande relevância na história do povo de Deus. E o texto me chama a atenção justamente no versículo de número 23, porque o autor ele diz que ao nascer o filho de Efraim, depois da tragédia, depois dele ter perdido seus filhos anteriormente, o texto diz que ele põe o nome de Berias, porque as coisas iam mal. Quando nós consultamos o nome Berias, tem o significado de desgraça. O nome Berias significa desafortunado. E por conta da situação em que ele foi gerado, o pai dele, Efraim, dá este nome. O que nos chama a atenção nas entrelinhas, eu quero que você reflita comigo, é que a Bíblia diz que passado um tempo de luto, um tempo de choro, em que Efraim havia sido consolado, ele tem novamente relação com a sua esposa e ela engravida. Pensem comigo, o tempo de luto, ele supera, parece um pouco, ele novamente se une à sua esposa, que não deveria estar bem, também por ter perdido seus filhos, igualmente sua esposa, mas o fruto deste momento de amor gera uma nova criança, e aí se vão 9 meses, pelo menos, de gestação. Se a criança não nascer prematura, a Bíblia não nos diz, mas vamos caminhar nesse período. E a criança nasce, depois de 9 meses, depois de um tempo de luto, de tempo de choro, a criança nasce. E mesmo depois de tanto tempo, o texto diz que as coisas iam mal na casa de Efraim. Amados, quantas vezes nós percebemos que somos acometidos de alguma tragédia, alguma tristeza, alguma angústia, e passa o tempo, e o tempo muitas vezes é um tempo longo, e a gente não consegue superar, a gente não consegue lidar com aquela situação, a gente não toca, não volta no assunto, e aquilo é interiorizado, é guardado no nosso coração, nos causa dor, nos causa tristeza, nos causa angústia. E muitas vezes isso que nos faz mal, que nos torna um semblante entristecido, nos faz ter um temperamento rancoroso, isso certamente vai atingir as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia nos diz, amados, e nos instrui, que nós não devemos guardar mágoa, ressentimento no nosso coração. E aí, como curar, como sarar,
se eu mesmo preciso de cura, se eu mesmo preciso ser sarado. Não é verdade? Eu tenho compartilhado na minha comunidade, eu quero compartilhar com você que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. A pessoa que não tem Deus, ela não pode oferecer Deus a ninguém. A pessoa que não tem a saúde emocional em dia, ela não pode oferecer algo de bom a outra pessoa. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, verso 34. Como falar coisas boas? Como gerar coisas boas se eu mesmo preciso ser tratado? E nós percebemos aqui que Efraim ainda não havia sido tratado, que ele ainda não havia superado. E eu fico imaginando o período gestacional desta criança. Quantas dificuldades, o estado emocional da esposa de Efraim. Quantas famílias estão destruídas porque aconteceu algo que não foi superado, que não foi tratado, e as famílias estão sofrendo as consequências disso. Eu quero refletir um pouco com você sobre isso. Há quem diga que o tempo cura tudo. Eu não consigo concordar com isso, amados. Aqueles que pensam desta maneira, que me perdoem, mas se o tempo curasse tudo, nós teríamos aqui 9 meses depois do trágico ocorrido naquela família, um tempo feliz. E não é isso que nós lemos, não é verdade? Se o tempo curasse tudo, o filho de Abraão com a escrava, depois de crescido e nascido então, o filho da promessa, Isaac, não traria nenhum dano ao casamento, ao relacionamento de Abraão. Então nós temos que parar de pensar que o tempo, ele cura as coisas. Nós temos que parar de cair nesse engano. Quem cura é Deus, quem sara é Deus. O Deus da minha casa, o Deus da sua casa, o Deus da nossa família. Ele é capaz de curar. Mas para que isso aconteça, primeiro, nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que externar a Ele, mesmo que Ele conheça as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Não é verdade? Às vezes você está guardando algo no seu coração que está te fazendo mal. E certamente, se faz mal a você, vai também trazer mal àqueles que estão ao redor, na sua casa. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, se uma raiz de amargura tiver no seu coração, ela vai contaminar tanto a você quanto aos que estão ao seu redor. Amém? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Como curar? Como sarar se eu preciso de tratamento? Não é verdade? Que Deus então fale ao seu coração, assim como nós percebemos a questão familiar na vida de Efraim. O tempo não foi capaz de curar. Os irmãos de Efraim, por mais que o consolassem, não conseguiram tirar do coração de Efraim, da mente de Efraim, a tristeza da perda de muitos filhos que se foram naquela tragédia. Nem o nascimento, de uma nova criança mudou o pensamento de Efraim, que colocou no seu filho, seu primeiro filho depois daquela tragédia, um nome de desgraça, um nome que trouxe um peso, um fardo, A Bíblia fala de um outro personagem que recebe também um nome pesado, e a Bíblia diz que este rapaz se torna um homem de oração, e o nome dele é Jabes, um rapaz entre muitos irmãos que tem o nome desafortunado, o nome
de dor, chamado Jabes. Mas apesar disso, apesar de entendermos que essa história, essa tragédia, a história chega até a vida de Berias, Deus ele é capaz de mudar toda e qualquer história. E aí, a partir de uma geração que poderia ser ou se tornar uma geração debaixo de tristeza, de angústia, porque isso chegou, essa tristeza passou de Efraim para o seu filho, através do nome que foi lhe dado. O desfecho dessa história nos ensina que Deus ele pode transformar, ele pode tratar todo e qualquer tipo de dificuldade. Então, nos versos de número 25 a seguir, nós temos o nascimento do filho de Berias, Refá. E o nome Refá, diferentemente do nome Berias, ele nos traz o sentido de riqueza, afortunado, bem-aventurado, feliz, né? Uma sociedade, todo um povo, quando tem os descendentes de Berias, tem a história mudada, porque Berias, ele entende que ele recebe o nome de angústia, um nome de desgraça, mas que o mesmo Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Efraim, era o seu Deus. E ele não queria levar aquele sentimento adiante. Ele se permitiu ser tratado. E na descendência, na genealogia que segue, nós vemos como os descendentes de Refá, bem-aventurado, afortunado, rico, um grande personagem que dá origem ao nome de alguém que teve um papel fundamental na Bíblia. Um dos filhos de Refá gera Aladã, Amaude, verso 26. E o versículo de número 27 fala num homem chamado Num, cujo seu filho era Josué. E através de Josué, eu creio que você conhece, se cumpriu uma promessa que começou há muitos anos atrás. Através de José, toda uma geração, uma sociedade recebeu a bênção e recebeu a promessa de entrar numa terra que havia sido prometida a Abraão, passou por Isaac, chegou a Jacó, passou por José, passou de Efraim e chegou de Moisés até Josué, filho de Num. Amém, amados? Nada dura para sempre. Que você possa, recebendo esta palavra, entender que para sarar, para curar a nossa sociedade, é preciso trazer no nosso coração a palavra de Deus, a verdade de Deus, trazer no nosso coração o entendimento que não podemos guardar mágoa, ressentimento, que temos que ter uma vida emocional saudável, uma vida espiritual saudável. E assim, somente assim, será possível que possamos transformar e mudar uma sociedade. Esses dias eu compartilhei de um texto nas redes sociais, e uma mensagem que recebi, que dizia a seguinte frase: não existe governo honesto com uma população correta, como também não existe um governo corrupto com uma população honesta. Se está acontecendo algo nessa dimensão, é porque um ou outro está fora dos padrões que Deus ele nos ordena, que Ele nos ensina. Falar de governo é falar de sociedade, falar de governo, de população, é falar de família. Enquanto nós entendermos que mesmo havendo um governo justo, haver um povo corrupto, nós não
encontraremos a solução para o nosso país, para a nossa sociedade, para a nossa família. Tudo começa na família. Tudo começa na população. A população é muito maior do que um governo. E se o povo, se a família, ela entender isso, nós poderemos sarar a nossa nação. Eu quero terminar dizendo que Deus mudou a sorte, a história da descendência de Berias. Um nome não pode definir você. Uma tragédia não pode definir a sua história. Não tendo um Deus tão poderoso que é capaz de reescrever toda e qualquer história. Eu não sei o que pode estar acontecendo com a sua família, mas eu sei que Efraim tomou uma decisão de não se deixar ser tratado, de não abrir o seu coração, de não trazer cura sobre si e sobre a sua família. E isso gerou uma outra geração de pessoas que poderiam levar essa maldição, levar essa amargura. Mas, pela graça de Deus, ele pôde então tratar essa geração. Quem sabe esta geração seja a sua casa, a sua família. Deixe ser tratado por Deus. Deixe Ele alcançar o teu coração. E certamente Ele pode reescrever a sua história. Independentemente da tristeza, da angústia, independentemente da perda que você possa ter sofrido, Deus sempre pode reescrever a história. Então não permita que a situação que você está vivendo hoje possa definir o seu futuro. Não permita que o seu passado, como aconteceu na vida de Efraim, possa intervir no seu presente, fazendo com que você não tenha um futuro saudável. Mas mude hoje. Seja um objeto de mudança. Porque para que você possa oferecer a mudança, primeiro a mudança tem que ocorrer na sua vida. Para curar alguém, para curar uma sociedade, você tem que ser curado, tem que ter uma família curada. Amém? Um doente não pode curar outro doente. É preciso que ambos estejam sãos. É preciso que um, pelo menos, esteja são para que possa promover isso. Eu quero terminar trazendo conhecimento na memória de vocês, um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, uma carta muito interessante, texto muito interessante, em que remonta a algo que eu penso ser importante. Eu falei aqui sobre questões de hereditariedade, maldições que podem acompanhar porque o pai passa para o seu filho a partir de uma palavra liberada. E sabemos que a palavra tem poder. E isso está ligado a uma legalidade, Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 1 ao verso 9, retrata um tempo em que Paulo sobrevive a um naufrágio, chega numa ilha chamada Malta, e lá ele é acolhido por alguns nativos daquela ilha, Não só ele, como todos que estavam e sobreviveram ao naufrágio. O texto diz que, ao recebê-lo, eles estavam molhados, estavam com frio, o navio que eles estavam havia naufragado. Então eles fazem uma grande fogueira, os nativos daquela ilha fazem uma grande fogueira e aquecem a Paulo e aos seus companheiros. E num dado momento, ao colocar lenha na fogueira, trazer alguns gravetos, Paulo vai alimentar o fogo. Me parece que uma cobra estava no meio, e essa serpente, essa cobra, ao fugir do calor, pica a mão de Paulo. E todos os nativos, conhecendo aquela cobra e o veneno dela, esperavam que Paulo morresse em alguns instantes, mas não é isso que acontece. Paulo simplesmente sacode a sua mão sobre o fogo, a cobra solta e ele sobrevive, ileso, sem nada. Ao ver aquilo, os homens se admiraram, se assombraram e pensaram que Paulo fosse a espécie de um Deus, mas na verdade Paulo era servo de um Deus vivo. Amém? E aquilo que poderia ter sido uma tragédia, Deus transforma numa bênção. E aquilo
que acontece na vida de Paulo. Ele recebe a cura do veneno da cobra, ele é livre de morrer pelo veneno da cobra, e entra então o poder de Deus sobre ele. Ele recebe a legalidade da cura, e todos, a começar pelo mais importante, maioral daquela ilha que estava enfermo, todos foram trazidos a Paulo, e através da oração eles foram curados, né? Pense sobre isso, ore, pense sobre isso, coloque a sua família nas mãos de Deus. Se você deseja uma sociedade sarada, transformada, isso começa em você, começa na sua família, né? Não seja apenas diferente, faça a diferença neste mundo, a começar no seu bairro, a começar na sua família, e que Deus possa usar você para ser uma ferramenta nas mãos dele e objeto de uma grande obra. Amém? Eu deixo um grande abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E lembre-se, o tempo não é capaz de curar, é Deus quem cura, né? Guardar mágoa no coração não vai te trazer benefício, mas vai te fazer adoecer. E certamente também trará a mesma doença a todos aqueles que estão ao seu redor. Não permita que o seu nome ou uma situação momentânea defina quem você é em Deus e não possa também definir o seu futuro com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que esta mensagem chegue até você e que você possa ser grandemente impactado. Até breve. Um beijo.